Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que sempre está acompanhando meu canal. Agradecendo a Deus em primeiro lugar, agradecendo a você também que sempre está me acompanhando aqui, e agradecendo a você que está em primeiro lugar, em primeira vez, vindo ao meu canal. Que Deus abençoe você, sua família, em nome de Jesus. Não sei como é que você se encontra a sua vida, espero que esteja tudo bem com você, tá bom? E se não tiver, confie em Deus, porque com Deus, com Jesus Cristo, fica tudo mais fácil, amém? Eu trago aqui uma passagem bíblica, lá no Antigo Testamento, de 2 Reis. Ela está lá no capítulo 6, versículo 8 em diante. É uma passagem que eu li ainda quando adolescente, eu tinha 16 anos, quando eu vi essa passagem pela primeira vez, quando eu li essa passagem pela primeira vez. E é uma passagem que me marcou bastante. Uma passagem que falou ao meu coração e tenho certeza que vai falar ao seu coração. Amém? Então vamos ler? Diz assim, no versículo 8: E o rei da Síria fazia guerra a Israel. E consultou com os seus servos, dizendo: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Então aqui o rei da Síria planejando a guerra contra Israel. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Aqui eu vou explicar para vocês entenderem o que a Bíblia está querendo falar. O homem de Deus que está se referindo é o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, ele foi um discípulo e sucessor de Elias. Ok? Amém? Então, nessa época aqui, profeta Eliseu, já confirmado como profeta, ele aconselhava porque Deus revelava para ele, né? Ele tinha esse profeta foi um dos maiores profetas que existiu, né? Até o ponto de fazer alguns milagres também, ressuscitou mortos. Não ele, né? Deus ressuscita, mas usou ele, né? Eu quero dizer. E é muito interessante a história desse profeta. Mas vamos continuar aqui. É só eu estou explicando aqui o que está acontecendo, né? Então, o profeta ia lá, né, e avisava ao rei de Israel: ó, não vai para tal cidade porque os sírios estão lá para atacar. Então, no versículo 10, o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera e de que o tinha avisado, e se guardou dali, não uma nem duas vezes. Ou seja, o rei de Israel estava conseguindo vitórias, certo? Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Chamou os seus servos e lhe disse: Não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Ou seja, ele achou assim: deve ter um traidor aqui, não é possível, né? Eu não consigo obter uma vitória em cima de Israel, ele sabe dos meus planos, né? E um dos seus servos, então, disse assim: Não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. Mesmo que quando ele falava em oculto, Deus revelava para Eliseu, né? E ele disse: vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo, né? Ele dá essa ordem. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carro e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, né? O ajudante lá do profeta Eliseu, ele se levanta de manhã cedo e vai pegar aquele ar fresco, né? E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Nós vemos aqui o profeta Eliseu nos dando uma lição de fé. Nós vemos aqui o profeta Eliseu nos dando uma lição
de como é ter a verdadeira comunhão com Deus. Muitas vezes nós falamos assim: eu estou em comunhão perfeita com Deus. E não estamos. Não estamos, sabe por causa de que quando o problema vem, seja ele um grande exército, ou um pequeno exército, ou seja, um grande problema, ou um pequeno problema, nós logo nos apavoramos, nós logo murmuramos, nós logo começamos a entristecer-nos, né? E Deus, que sonda nossos corações, sabe o que nós sentimos. Não adianta a gente falar da boca para fora, porque Deus sabe o nosso coração. Eu peço perdão aí, que começou umas cigarras aqui a cantar aí, deve sair aí no áudio aí, espero que não impeça aí a mensagem, amém? E no versículo 17, então, Eliseu ora, né? E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo ao redor de Eliseu. Ou seja, Eliseu pede a Deus para que o seu ajudante lá, seu discípulo, seu servo, consiga ver o exército espiritual, as forças espirituais que estavam com ele, a mando de Deus. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Porque se Eliseu pede a Deus outra coisa, Deus ia conceder. Porque Eliseu, ele era profeta confirmado. Então a palavra do profeta se cumpria. Para que as pessoas temessem a Deus. Não era para temer o profeta, mas era para temer a Deus através do profeta. Amém? Então Eliseu disse, ele vai lá, né? Eliseu chega lá fala para aquele exército, fala assim: ó, não é esse o caminho não, vocês estão em um lugar errado, nem é esta a cidade, me segue e eu vou te guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Samaria, então, à época era a capital de Israel, tá? Israel estava dividido. Samaria, capital de Israel na época. Amém? E Jerusalém, capital de Judá. O reino foi dividido. E sucedeu, no versículo 20 diz assim, ó, e sucedeu que chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, chegou lá em Samaria, capital de Israel, né? Abre estes os olhos para que vejam. E o Senhor lhes abriu os olhos para que visse, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-lo-eis, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás. Feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor, né? Eliseu estava dizendo o seguinte: eram prisioneiros de guerra. Não era para fazer um massacre. Então Eliseu nos dá também uma lição que se chama misericórdia. Porque se você não tem misericórdia dos seus adversários, dos seus inimigos, Deus não terá misericórdia de você. Se você não consegue perdoar, como você espera que Deus te perdoe? No versículo 22, ele disse: não os ferirás, né? E no 23 ele diz assim: apresentou-se um grande banquete, comeram, beberam, e os despediu e foi para seu senhor. Ou seja, ele deixou que aqueles inimigos fossem em paz, bem alimentados. E o que acontece? O rei caiu em si, né? E parou de perseguir Israel. E não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Amém? Até aqui, essa passagem bíblica que marcou muito a minha vida, né? A parte que mais me marca, que me marcou, e me marca até hoje, né? É quando Eliseu ora a Deus, né? E pede para que Deus abra os olhos espirituais do seu servo.
E hoje em dia, né? Hoje em dia, nós cristãos, não cristãos, nós estamos cegos muitas vezes. A maioria das vezes nós estamos cegos. Nós esquecemos de ter fé em Deus. Nós esquecemos de abrir os nossos olhos espirituais, achando que tudo que está contra a gente é aquilo que a gente está vendo. E não é. O apóstolo Paulo fala que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, ou seja, não é contra o homem. A sua guerra não é contra o vizinho, a sua guerra não é contra o seu patrão, contra o seu colega de trabalho. A sua guerra não é contra a sua esposa, contra o seu filho. A sua guerra, a nossa guerra é espiritual. Nós temos que focar nisso, principalmente nós cristãos. E você também aí que está me ouvindo. Muitas coisas que acontecem na sua vida é espiritual. Eu poderia falar algumas coisas aqui, ainda vou falar em algum momento, não é este o momento, que acontece às vezes na nossa vida, que é espiritual. Às vezes até uma doença. Você pensa que ela é física, você pensa que ela é emocional, você pensa que ela é... E às vezes ela é espiritual. Você está doente espiritualmente. Você está cego espiritualmente. Você não consegue ver quem está do seu lado. Você não consegue ver que Deus enviou anjos, enviou exército para te ajudar. Se você não consegue ver, você não consegue pedir ajuda, você não tem fé. Você só vai conseguir quando você tiver a fé necessária. E a Bíblia diz que a fé, ela vem do ouvir e do ouvir a palavra de Deus, não é ouvir qualquer besteira. Porque quando a gente liga uma televisão, a gente vai assistir um programa, é só besterol. É só besteira, futilidade. Não todos, mas a maioria do que a gente assiste, que tem inundado as nossas televisões, as rádios, as mídias, os Facebook, os YouTubers, é isso, besterol, besterol. Às vezes nós vemos vídeos com milhões de visualização porque tem uma conotação sexual ou tem uma conotação de besteirol, mas aquilo que é importante para a nossa vida, muitas vezes nós não temos tempo, aquilo não nos interessa. Mas quando vem um dia mau, aí nós clamamos a Deus. Nós nos lembramos de clamar a Deus. É assim que Israel fazia. O povo de Israel, na verdade, somos hoje, nós também fazendo a mesma coisa. Não importa se você vai ver milagre na sua vida, você não vai acreditar. O povo de Israel viu o mar se abrir diante de seus olhos. Mesmo assim, se murmuraram, não acreditavam. E assim somos nós, né? Vemos milagres acontecendo na nossa vida todo dia e nós, muitas vezes, a maioria das vezes, nós esquecemos de Deus, nós esquecemos de agradecer, nós esquecemos de louvar a Deus, nós esquecemos que existe sim um Deus Criador e Ele está no controle de todas as coisas, não tenha dúvida disso. Eu fico por aqui, desejo a vocês uma ótima semana e um resto de semana maravilhoso. Que Deus possa estar abençoando você, sua casa, em nome de Jesus. Essa semana faleceu um rapaz conhecido meu, foi assassinado. Ele estava indo até a igreja, mas parece que tinha parado de ir. Lamentavelmente, não sei o que houve, né? Eu já estou morando em outro bairro, né? Mas muito lamentável. Então, assim, não se desvie do caminho do Senhor. Você que sentiu o chamado de Deus, não se afaste de Deus. Não é que coisas ruins não podem acontecer, podem sim. Mas a Bíblia diz que aquele que descansa à sombra do Onipotente, aquele que confia no Onipotente, a sombra do Onipotente descansará. Então descansa no Senhor, descansa em Deus, amém? Então, terminando aqui, não tomando mais seu tempo precioso, porque o tempo é precioso, tá? Mas não desperdice
Não desperdice as mensagens que Deus tem para o seu coração. Leia a Bíblia, estude a Bíblia. Não fica ouvindo só o que os pregadores têm falado, mas estude a Bíblia. Converse com Deus. Você que tem dúvida, converse com Deus, que Deus vai te mostrar o caminho. Deus vai fazer como Eliseu fez lá, ó, pegou na mão lá daquelas pessoas que estavam cegas, aqueles inimigos, e vai te guiar. Até o próximo vídeo, pessoal, se Deus quiser.